Então, pessoal, dando sequência, a gente vai conhecer aqui o nosso operador de renomeação, o operador row. Tá? A função do operador row é renomear o nome da relação ou o nome dos atributos dessa relação. Tá? Essa operação ela não vai renomear na tabela base. Tá? Lembra que se a gente quiser renomear na tabela base, a gente vai usar, no aspecto prático, a gente vai usar comandos de definição de dados. Tá? A gente aqui, isso é uma linguagem para a gente fazer consultas, tá? Então, essa renomeação ela só vai ser válida, tá, no escopo da nossa expressão. Então, se a gente tem uma tabela base R1 e essa tabela aqui ela tem uma série de atributos aqui A1, A2 e A3, por exemplo, a gente vai fazer uma operação row aqui que é de renomeação, e aí a gente vai resultar numa outra relação e a gente pode dar um nome diferente para ela. A gente pode dar um nome de R2 e aí a gente pode renomear um ou mais atributos. Tá? A gente pode dizer que vai ser A1, A2 e X, por exemplo. Certo? Então, isso tem várias utilidades. No aspecto prático, isso vai desde você querer visualizar isso, você está num terminal de consulta no SGBD e querer visualizar aqueles atributos com nome diferente, até a sua utilidade também para facilitar certas operações, né, na álgebra relacional e também na linguagem prática de SQL. Por exemplo, existe um tipo de junção de tabelas, a gente vai ver mais na frente, que exige que os nomes dos atributos sejam iguais, os atributos que são equivalentes. Por exemplo, você pode ter uma relação R1 que tenha uma coluna telefone, por exemplo, certo? E você pode ter uma outra aqui que tenha um atributo aqui telefone, e você tenha outros atributos aqui, claro. E você tem uma outra relação aqui, R2, que também tem a telefone, mas lá o nome é tel, certo? E aí você quer usar essas relações, uma certa operação aqui, para resultar numa terceira relação aqui, só que essa operação aqui ela exige que essa coluna aqui, né, tenha o mesmo nome dessa, ou seja, esse atributo dessa relação tem o mesmo nome desse outro atributo de relação. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar R1, tá certo? Fazer um row, e aí você vai resultar em R1, aqui seria telefone, né, o nome do atributo. Você transforma isso em tel, por exemplo, e aí você tem R2, certo? E aí você faz a operação aqui, e aí elas agora vão ter o mesmo nome de atributo, e aí você vai conseguir fazer essa operação com sucesso e resultar aqui na sua terceira relação aqui, é o resultado dessa operação, tá? Então é uma operação bastante comum, a gente usa bastante isso, né, para fins práticos também em SQL, certo? Aí aqui a gente tem a estrutura do nosso comando de renomeação, bem simples, tá? A gente tem aqui o novo nome de relação e aqui os novos nomes de atributos. Então a gente pode usar só essa parte da estrutura, ou só essa ou ambas, tá? Nesse caso aqui a gente passou o nome da relação para S e passou os nomes dos atributos para B1, B2 e até Bn aqui, ao invés de A1, A2 e A1, A2 e AN, que eram os nomes originais. Mas a gente pode usar essa estrutura reduzida aqui, que a gente vai renomear só o nome da relação, ou essa outra aqui, tá? Você vê que aqui não tem o novo nome de relação, só tem o nome dos atributos. E aí a gente renomear os nomes dos nossos atributos, tá? Aí a gente pode também usar essa estrutura de relação intermediária que eu comentei anteriormente aqui, que é uma espécie de variável para armazenar o resultado de uma operação. A gente tem resultado aqui, você tem uma operação e o resultado dela é jogado nessa espécie de variável, uma relação intermediária, tá certo? E aí a gente pode aproveitar e usar essa estrutura também para renomear. Aqui a gente já aproveitou e renomeou a tabela
para temp, é uma relação temp, e aqui os atributos, tá? Para x, y, z ao invés de ABC. Ok? Aí note que esse símbolo aqui é o símbolo de atribuição, como atribuição de variáveis na linguagem procedural. Ok? Aí, aqui a gente tem uma tabela, tá certo? Inicialmente aqui em cima. Note que essa tabela ela já é resultante de uma operação sigma em cima da relação employee. E o que é que essa operação sigma fez? Ela filtrou as tuplas que tinha na tabela employee, tá? E aí depois a gente realizou mais duas operações aqui e teve como resultado, tá, essa relação aqui e essa relação aqui. Aí eu queria que vocês dessem uma pausa para poder refletir que operações que foram realizadas aí para ter esses dois resultados. Vocês já vão pensar nas duas situações. Então vocês podem dar uma pausa agora. Bem, então aqui dá para a gente perceber nessa primeira situação aqui que a gente simplesmente fez uma projeção, tá? A gente escolheu quais seriam as colunas, no caso, essa seria essa coluna aqui, seria essa outra coluna aqui e essa outra coluna aqui, ou seja, quais são os atributos da relação que a gente resolveu projetar. E nessa outra situação aqui, a gente a gente renomeou esses atributos usando o nosso operador row, tá? Aí note que aqui a gente recebe como um parâmetro essa relação aqui. A gente pega essa relação e joga aqui e recebe como parâmetro. E aí isso vai resultar numa outra relação, vamos chamar ela de R' aqui. Aí aqui nessa segunda etapa a gente vai jogar R' aqui dentro, certo? Então se a gente for reproduzir a expressão inteira, a gente tem que fazer esse alinhamento para fazer essa representação. Então é justamente o que está exibido aqui, tá? A gente tem aqui apenas a nossa projeção e aqui a gente tem uma renomeação e aqui dentro a projeção. E aqui é só uma outra forma da gente fazer usando aquele comando de atribuição, ok? Então em SQL a gente faz essa renomeação usando esse comando s, tá? Aqui. Então, o nome original do atributo era fName, a gente passou para firstName. Aqui era lName, a gente passou para lastName. E aqui salary não mudou, então tanto faz. Isso aqui poderia não existir, mas o fato de colocar ele aqui não vai lançar um erro, por exemplo, quando a gente fizer a consulta SQL. Ok? Então, só relembrando, esse filtro aqui é equivalente ao nosso sigma, tá certo? Aqui é equivalente ao nosso row e aqui é a relação que a gente recebe como parâmetro para a gente fazer a nossa projeção. E a projeção está representada aqui, né? Nesse bloco aqui em cima, né? Esse select, ele faz a projeção, ou seja, a gente escolhe quais atributos a gente está querendo retornar. Então aqui a gente é um exemplo que a gente tem o pi, que a gente escolheu quais são os atributos, que são esses três aí. A gente tem a nossa seleção, que a gente está filtrando, que só usa o departamento 5, e a gente tem a renomeação aí, que é equivalente ao nosso S. Ok?